A M. Vasconcelos, há mais de 25 anos que transformamos desafios em espaços que fazem a diferença. Porque pensar, debater e construir é o que nos move. Revestimentos, soluções para o banho e materiais de construção. No Funchal, em Machico e em mvasconcelos.pt. M. Vasconcelos. Sinta a casa. Debate da semana. Viva, boa tarde, bem-vindos ao debate da semana, hoje com o Joaquim Sousa, o Miguel Silva Gouveia e o Pedro Coelho. Vamos analisar durante estes minutos que, que temos pela frente o novo Governo Regional, que ainda não tomou posse, as listas à Assembleia da República que vão começar a ser entregues na próxima semana e ainda onde passa o ranking das escolas que tanto brado deu nesta sexta-feira. Antes da conversa sobre os temas da semana, o olhar sobre as frases que ficam para a história. Pedro Coelho, começo por ti. Bem, boa tarde aos nossos ouvintes, ao painel. Esta semana fomos presenteados por Ovos de Páscoa. por um debate intenso entre Pedro Nuno Santos e Lili Canessas, uma socialite portuguesa, em que nas redes sociais Pedro Nuno Santos dizia: se a Lili me conhecesse, ia constatar que sou bem disposto, simpático e bom rapaz. Mais tarde, também, num programa de Júlia Pinheiro, Pedro Nuno Santos, quando foi entrevistado, a apresentadora terá dito que Luís Montenegro também é todo simpático, e Pedro Nuno Santos ficou todo incomodado e disse que também era simpático. É este o candidato a primeiro-ministro que nós temos, que está mais focado na sua simpatia ou falta dela, não fala de habitação, de saúde, de educação, de economia, de política externa, não é coisa que preocupe o candidato em causa. Portanto, os portugueses podem estar tranquilos com os esclarecimentos de Pedro Nuno Santos, porque já têm toda a informação. Tu conheces Pedro Nuno Santos, lá das Lides de São Bento? Certo. Diria que Betinho não será, mas é um rapaz bem vestido, radical, muito ligado ao Bloco de Esquerda e que tem feito nestas listas alguma moça, sobretudo em alguns distritos, como Aveiro, o dele, e Braga. Lisboa e E Braga. Pensava que ias falar de Setúbal. Mas olha que ele lamenta-se de ser um privilegiado. O Miguel Pedro Silva, Nuno Santos estava a ficar- lamenta ser um privilegiado. Sim, ele também não tem culpa do pai ser rico. não é? Exatamente, mas também não é preciso ter este discurso que tentou ter, se me permites, nessas entrevistas que foi dando, tipo, eu sou simpático, a tentar fazer relações públicas. mas é importante ver o teor deste tipo de espaço televisivo. Sem dúvida. Sim, mas Não quando- é propriamente. Acompanhámos Era isso que eu ia isso na dizer. última eleição. Não, mas foi nas Era redes isso que eu sociais ia com a dizer. Lili Se Canessa. permitirem, Com todo o eu respeito. estou a ficar um senhora pouco merece. preocupado com o Pedro, que foi para a Assembleia da República e parece que passa os dias a ver revistas cor-de-rosa. Não, Ah, E a acompanhar arranjar a Canessas e essas comentários coisas nas assim. redes sociais, No Twitter. trocas de comentários entre Lili Canessas e Pedro Nuno Santos. Pedro com certeza traz umas leituras melhores para fazer. Eu próprio, no próximo programa, ofereço-te um livro, como está a decorrer a Feira do Livro do Funchal, aproveito e ofereço-te um livro para tu dedicares o teu tempo a coisas mais edificantes. Há um livro a não perder, que é Os Infortúnios de um Governador. Aplica-se a vários políticos. Joaquim Sousa, a tua frase. Isto começou bem. Bem, eu realmente também trazia uma frase do Pedro Nuno Santos, mas para não bater, não vou dizer, vou então referir dois momentos da semana que me ficaram na retina. Uma foi a entrevista de Boaventura Sousa Santos, que falou, e porventura devia ter continuado calado, porque para dizer aquilo que disse, mais valia não ter dito nada. E a segunda foi a reunião do governo no Bolhão e a descida de Santa Catarina. Eu acho... Bolhão, que é um mercado. Que é o mercado, exatamente, o mercado do Bolhão no estado Está do Porto. bom. Que realmente fiquei com a ideia que, porque fez-me lembrar isso mesmo, aquelas descidas de Santa Catarina com multidões ao lado, e não parecia o governo de Portugal, efetivamente parecia o primeiro-ministro e o futuro candidato à Câmara Municipal do Porto em campanha para as eleições que faltam este ano. Utilizando recursos públicos.
Sem dúvida, sem dúvida. Dizendo, marca um Conselho de Ministros para o mercado do bilhão, onde não houve nenhum tema, nem se conhece a ordem de Nada. trabalhos, a não ser A uma apresentação arruada e a pelas ruas de apresentação Santa e a Catarina. apresentação da candidatura do Pedro Duarte à Câmara Municipal do Porto. De todo o valor, tenho todo o respeito do mundo pelo Pedro Duarte. Agora, compreendo que é muito difícil dissociar nestes momentos o que é do governo e o que é do partido, mas neste caso é impossível não dissociar. Miguel Silva Gouveia, a tua frase. Bom, esta semana foi de facto uma semana bastante fértil em frases que podiam ser apostolares ou epistolares, assim é que é. Mas não queria antes começar o programa sem cumprimentar os nossos... Naturalmente não o fiz, e realmente... os colegas aqui. Penitência painel, por isso. o Fomos nos Ricardo, entusiasmando e realmente... Isto é culpa do Pedro, que começou logo uma entrada a pé juntos. Já vi que a frase E os nossos... Marcaste, Pedro. E os nossos telespectadores. Mas havia muito por onde escolher de frases nesta semana, a começar pelo próprio, pelo Dia da Libertação americano, que foi Exatamente. ontem anunciado por Donald Trump, onde até os pinguins, nem os pinguins escapam. Foram taxados os pinguins. Até os pinguins são taxados. Mas para fugir um pouco à política, digamos, económica, ou política no seu sentido comum da palavra, eu ia relembrar uma frase de um dirigente desportivo português que, depois de uma semana de um diálogo pouco edificante também e refiro-me ao Pedro Proença, que é o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, numa discussão que teve em público envolvendo o governo com o antigo presidente Fernando Gomes, a propósito da sua candidatura para o Comitê Executivo da UEFA, onde o anterior presidente, Fernando Gomes, não o apoiou. E fez questão de o dizer. E fez questão de o dizer publicamente, e Pedro Proença acabou afastado desse Comitê Executivo. Não sei se será um prejuízo muito grande. A verdade é que ele chega agora à Federação. Dizem-me que é preciso ter alguns anos de experiência para poder compor este Comitê Executivo. De qualquer das formas, a frase que eu tenho é um pouco paradigmática desta situação onde levamos guerrinhas internas lá para fora, para outras esferas, onde tínhamos a obrigação de estar todos juntos. E a frase que ele disse foi: o futebol português saiu derrotado, perderam os jogadores, perderam os treinadores, perderam os árbitros, perderam os dirigentes, perderam os clubes, perderam as associações, perdeu toda a gente. Isto, obviamente, quem começou por perder foi o próprio, mas este é um exemplo de como muitas vezes nós não sabemos discutir internamente o que é para ser discutido e trazemos para o exterior, ou levamos as discussões para fora e depois acabamos por perder todos. Isto pode-se aplicar também à política partidária, à política regional e à política nacional. Vamos começar por aí, porque esta semana foi uma semana de definições de listas. Joaquim Sousa, o que é que parece o conjunto de propostas de cada partido, sobretudo aqueles que têm hipótese de eleger deputados na Madeira à Assembleia da República? E partindo do pressuposto que com tão pouca distância não haverá uma tão grande mudança a nível eleitoral, ainda que possa ocorrer, o JPP torna-se elegível e o Chega, se tiver uma votação similar àquela que teve, deixa de o ser. Parece-me que, por vias da circunstância, até por Paulo Margarida ter ido para o governo, o PSD teve que mexer na lista e parece-me de todas aquelas que são apresentadas a mais capaz e com mais experiência política. Portanto, quer o Pedro Coelho, que aqui está presente, quer a anterior diretora regional de emprego, que já foi deputada na Assembleia da República, recordemos aqui, portanto, aportam mais experiência do que no caso quer do Partido Socialista com a Manuel Câmara, que muito honestamente não consigo compreender a razão. Não, por questões internas sim, por questões do interesse maior não. Agora, efetivamente, parece-me que será também uma campanha muito marcada pela disputa nacional.
ainda que corremos o risco de, e não queria que isto viesse a acontecer, de vir a ser uma espécie de plebiscito a Luís Montenegro, porque parece-me que aquilo que está a ser apresentado e as confusões tremendas em que o Partido Socialista se vê envolvido, com figuras maiores a mostrarem-se indisponíveis para integrar as suas listas, e recordo aqui não só Sérgio Sousa Pinto, mas também Fernando Medina, e a integração nas listas de algumas figuras popularistas, se calhar a própria Lili Canessas poderá vir a ser candidata do Partido Socialista, já que aquela rapariga que... Rapper. Rapper, mas o problema não é ser rapper, o problema Não. é as suas intervenções passadas e a maneira como ela pensa. E eu acho que os partidos, de uma vez por todas, devem deixar-se de aventurarismos e termos... Eu tinha o Gonçalo Ribeiro Teles. em lugar no elegível. Número 8 em Lisboa, número 8 em Lisboa E eu estava é a falar. inelegível. Portanto, Bate- aí toda a Miguel, e tu sabes que eu até costumo muitas das vezes subscrever o que pensas, agora efetivamente, eu nem- acho nem que é- quer o Partido Socialista, Nem quer o costuma Partido ser Social-Democrata, Joaquim, nem costuma tem que ser ter a estar grandeza... a passar juízos de valor Oh, sobre aquilo que lei- que as pessoas fazem na sua vida privada. Não, não, a eu postura como- política, Tem a ver com a a intervenção política. política, Não. estou a falar do Desculpa. pensamento As político. pessoas têm o direito de fazer na sua vida privada. Claro que sim, mas já vimos a Joacim fazer isso, Se eu for. vimos outras Nem pessoas parece- fazerem isso. Mas Agora, compreendo que estejas num novo desafio. Não estou, não, Miguel, não há desafio algum. Estás a alguma lista, Joaquim? Não estou, nem Estás quero ter, esclarecido. nem Estás quero ter, está esclarecido, nem estou em qualquer. Limite-me a analisar e, como cidadão eleitor, e tive esta conversa ontem como deputado do Partido Socialista, aliás, em que colocava exatamente isto: é a confusão que transmitem numa altura em que o país claramente precisa de organização e que o mundo está completamente desorganizado. Ser uma rapper é. Não é por ser uma rápida, é o todo, Miguel, é a questão total daquilo que não se compreende. Repara, Braga correu mal, Aveiro correu mal, Lisboa está a correr mal. Correu mal como assim? Repara, há muitos militantes descontentes com aquilo que foram as listas apresentadas pelo Partido Socialista. Queres dizer que não é, quer dizer, na Madeira correu bem porque foi aprovado. Não, estamos a falar daquilo, Miguel. A pergunta que eu coloco primeiro é: nós sabemos qual é que. E voltam mesmo da campanha anterior. Nós sabíamos qual é que era o projeto que o PSD apresentava. Não sabíamos quais é que eram os outros projetos que eram apresentados. Quais é que são os projetos que Pedro Nuno Santos nos traz neste momento? Miguel, a questão que se coloca aqui exatamente é esse: qual é que é o projeto que Pedro Nuno Santos nos traz ao país hoje? Se calhar tens de estar mais atento àquilo que ele diz e menos ouvir rapos. Aquilo que eu ouço é a discussão com a Lili Canessas, é a discussão... Estás a ter os mesmos fontes de informação que o Pedro. Nós não podemos esquecer aquilo que... Tens que olhar, e tu como professor tens esse atributo de conseguir interpretar aquilo que são programas eleitorais. E tens que perceber, uma das coisas é aquilo que acaba por ser mediatizado, porque pronto, é aquela chamada bolha mediática, que foi um termo cunhado no tempo de António Costa, como Luís Montenegro também levou atrás disso semanas de discussões sobre casinos. E vai continuar a levar tranquilamente. Portanto, mas de um lado e do outro, o grave é isto, mediática, Miguel, o grave é isto. Mas agora o que é que sai? Qual é que é o sumo? O que é que há? Eu vi, eu acompanhei as duas reuniões, Miguel, acompanhámos as duas reuniões, vincadamente. Aliás, se calhar demasiado vincadamente. Claro. Repara, podes não gostar, mas é o que é. Repara, não sou só eu que digo que não gosto. Daqui a pouco vamos falar do ranking das escolas. Tu podes achar que o Pedro Nuno Santos é uma pessoa demasiado à esquerda para o teu gosto, mas ele tem uma ideologia, ele tem um projeto. Afirmar que ele não tem projeto é uma falsidade. Miguel, afirmar que aliás, eu vou-te dizer aquilo que foi dito por um ilustre socialista esta semana, que é: Pedro Nuno Santos não pode colar tanto, não pode colar tanto à extrema-esquerda, tem que ir mais ao centro. Sim. Repara, como foi no passado, Mário Soares, Salgado Senha, António Guterres, António Costa... O Pedro Passos Coelho é um deles, que dizem que o PSD deve se aliar ao Chega, deve deixar cair aquela linha vermelha e aquela fronteira que tem com o Chega. Portanto, dentro dos partidos, há gente, e os partidos que têm um largo espectro de ideológico, há pessoas que defendem um determinado posicionamento mais à esquerda, outros que defendem um determinado posicionamento mais à direita. E é isso que enriquece os partidos, é essa discussão. Quando tudo é decidido unanimemente,
e de uma forma Eu não consensual, defendo o unanimismo, portanto, não significa que a questão não é essa. tem bem. A questão não é essa. Significa que Mas não há. isto para dizer o quê? Portanto, Estamos a ver aqui na Madeira, a lista, o Pedro Coelho e a lista foi anunciada ainda antes das regionais. Ninguém abria a boca. Não se ouviu ninguém dizer que concorda ou discorda. Entretanto, essa lista foi mudada, como hoje aqui já ouvimos, o número 2 da lista passa a integrar o governo. Não ouvimos ninguém abrir a boca. Toda a gente concorda. Isto é correr bem. Não há vozes discordantes dentro de um partido como o PSD. Calma que, Mas não são ouvidas. calma que ainda há autárquicas e Antes se calhar de- o exato. pacto é mais É dilatado mais, no tempo. exatamente. Portanto, em relação aos restantes partidos, é assim, é mais do mesmo. Silêncio. Vimos, o pacto de silêncio. vimos o Bloco de Esquerda a trazer de volta Pacto de- um conjunto de combatentes contra o fascismo americano, portanto, Fernando Rosas, Luís Fazenda e Francisco Louçã, e a curiosidade das sondagens que têm saído e que marcam aqui claramente uma fronteira entre o Bloco à direita com o PSD-CDS barra IEL, neste caso a nova Aliança Democrática e a IEL, e à esquerda dois partidos a emergirem na chamada esquerda democrática, portanto o Partido Socialista, que ainda assim não perde muito em relação ao que seria expectável, e o LIVRE, que aparenta estar num processo de crescimento. Tudo o resto, vamos ver. Portanto, dá-me a ideia que vamos ter uma redução de deputados, de partidos no próximo hemiciclo. Os teus amigos do PAN estão. O PAN tem Se o JPP entrar, é mais um. pronto, substituiu o JPP pelo PAN. Portanto, sai o PAN, entra o JPP. O PAN tem o problema, como teve aqui na Madeira, de não apresentar nada de novo para além de uma figura. A figura gasta. Tem que ser alimentada por projetos e ideias. Independentemente de serem mais à esquerda, mais à direita, tem que haver um contrato social que se proponha à sociedade. E é isso que é preocupante, Miguel, respeitando um PS mais à esquerda ou mais ao centro, é que os portugueses hoje, independentemente da discussão, não tenham ideia do que é que pensa Pedro Nuno Santos para Portugal. E deixo uma ideia: a pior coisa que podia acontecer ao Partido Socialista e a Pedro Nuno Santos seria ele, Pedro Nuno Santos, e discutir, embrenhar-se na discussão do caso de Luís Montenegro. Miguel Silva Gouveia. Exagerado dizer que são todos os portugueses chamados Joaquim. Não, eu digo os portugueses, não estou a falar, por amor de Deus, Não nem conheçam o Pedro Nuno Santos. não conheço o programa do Partido Socialista. Miguel Silva Gouveia. E no PS também não houve unanimidade na apresentação dos nomes para esta lista à Assembleia da República. Foram aprovados por unanimidade no PS Madeira. Mas isso não significa que os militantes do PS Madeira não tenham manifestado alguma discordância com essa lista. Aliás, algumas delas foram públicas, com entrevistas, inclusivamente nos jornais, como hoje acontece. No continente, os militantes lá estão nas estruturas, são representados, e aqueles que não concordam têm a oportunidade de votar. E por isso que algumas listas não foram unânimes, outras foram aprovadas com maioria simples. Mas isto faz parte. Quando um partido não está no poder, é natural que as divergências se acentuem. E o PS, neste momento, não está no poder. Algumas pessoas olham para o Pedro Nuno Santos com alguma desconfiança se será a pessoa certa para levar o PS ao poder. Neste momento é aquela que está mandatada para o fazer, e claramente será a que está em melhores condições. Mas isso não significa que não haja diálogo e opiniões divergentes internas. Na tua ótica, o que é que a lista do PS Madeira à Assembleia da República denota? Bom, para mim é difícil ser críticas, porque eu sou amigo pessoal do Emanuel, reconheço no Emanuel Ninguém está em uma pessoa. causa. Não é disso que estamos aqui a Estou falar. falar disso. Não é isso que estava aqui a colocar. Estamos num programa livre. Estou a falar. Está contraditório. Estou a falar. Consigo dizer o que pensa. Eu estou a dizer o que penso. Eu posso fazer este prólogo. Parece. Posso fazer este prólogo, não é? Muito bem. Só por isso não vou dizer o que pensava. Vou só dar. Intimidaste. Só para não dar Eu vou dizer. esse saber. Conheço que o Emanuel é uma pessoa capaz e tem-no demonstrado no Porto Muniz a gerir as oficinas da Câmara. Estava eleito para o Parlamento Regional, onde eu acho que poderia também trazer um aporte.
E aliás já tinha sido eleito no ano passado, fui reeleito este ano. E eu não sou muito apologista de que as pessoas sejam candidatas a tudo. Eu pessoalmente estou a terminar o mandato, falta 6 meses, onde perdi umas eleições, onde muitos tentaram que eu apresentasse a minha renúncia do mandato, que deixasse de representar os partidos que subscreveram a equipa à avaliação na Câmara do Funchal, e acho que vou terminar o mandato, e termino com as mesmas pessoas que iniciei, representando o mesmo conjunto de partidos que iniciamos, e com todas as dificuldades, fazendo o melhor que soubemos e conseguimos em prol da cidade do Funchal. E acho que as pessoas devem seguir este exemplo. Quando abraçam um projeto, quando se candidatam e propõem a representar uma região, uma região ou um país, um Parlamento Nacional ou uma autarquia, devem saber que o que estão a fazer é para 4 anos, não é para quando dá jeito. E, e aí fica a crítica que o Pedro estava à espera, mas a crítica não ao Emanuel, porque ele obviamente está a representar o partido e acredita que se calhar este é o desafio que ele pode fazer melhor, mas se calhar para quem está a desenhar toda esta estratégia, que foi uma estratégia regional, passa agora por uma estratégia nacional e eventualmente irá também desenhar a estratégia autárquica. Acho que isto deve servir pelo menos para repensar que isto de ser candidato a tudo acaba por correr mal. Nem toda a gente tem aqui a facilidade do Pedro, que conseguiu ser candidato a 3 eleições e ser eleito a todas. Sim. De qualquer forma, na lista do PS há a saída de Miguel Iglesias, que pelos vistos termina um ciclo na região. Não sei se ele termina um ciclo na região, não percebi que ele iria sair da região. Não, o ciclo político, não sei se sairá ou não da região. Não sei se termina um ciclo político, eu não percebi, não compreendi, não compreendi, a não ser as palavras, nem o que é que estava subjacente à decisão de não incluir Miguel Iglesias nas listas. Eu percebi que ele não quis o lugar, se calhar, que lhe foi sair por sua própria vontade, portanto não quis um eventual lugar que lhe tivesse sido oferecido. Não sei se isso é o caso, ou sequer se lhe foi oferecido um lugar, mas pelo aquilo que eu li dele próprio em discurso direto, diz que foi ele que não quis continuar. Acho, pronto, não sei se o ciclo se fechou, porque acho que ele não chegou a cumprir o mandato inteiro. Foram sempre mandatos interrompidos por duas, não foi? Aliás, como o Olavo Câmara também Exatamente. entrou para o Parlamento com uma maioria absoluta, que Depois caiu a meio, com o António Costa, depois não caiu foi com eleito, o exatamente. António Costa e depois não foi Exatamente. eleito novamente para este mandato já com o Pedro Nuno Santos e agora opta por ficar de fora. Portanto, são opções e as opções pessoais devemos sempre respeitá-las, mas acho que é importante as pessoas cumprirem os seus mandatos, terem objetivos, não andar simplesmente nesta espuma dos dias de, como diz aqui o Pedro, de andar a ir ao programa da Júlia, disseste ainda há pouco. Ir ao programa da Júlia. Tem aquela frase, essa frase marcou. A Lili Canessas ainda não me disse, nunca vai comentar os meus posts. Eu fico um bocadinho. Exatamente. Pedro, no olhar sobre as listas, notas que há este compromisso com a região ou há aqui mera arquitetura de colocação nas listas para satisfazer outros interesses que não aqueles... A lista da coligação, da AD, coligação PSD-CDS, o nome já foi aprovado, e na Região Autónoma da Madeira, que elege 6 deputados dos 230, há uma continuidade com uma alteração que é a Paula Margarido vai desempenhar funções governativas. E, portanto, para a lista vem a Jus, que é a atual presidente
do Instituto de Emprego da Madeira, que já foi deputado à Assembleia da República, é a número 2 da lista, e também temos no quarto lugar o Bruno de Sousa, que é também uma pessoa muito conhecida e que também já foi candidato nas outras eleições. Esta legislatura foi muito curta, apresentámos uma moção de confiança que foi chumbada pela coligação negativa PS-Chega, mas é sobretudo uma lista de gente nova, com provas dadas, que vai para o terreno com humildade, trabalhar, explicar aquilo que fez no curto espaço de tempo que esteve presente na Assembleia da República. Muita coisa foi conseguida, mas a autonomia é um processo inacabado e, portanto, há questões que têm que ser ultrapassadas, como seja, por exemplo, a revisão da Lei das Financiações Autónomas e outras questões, a questão do subsídio social de mobilidade, a revisão que não era feita desde 2015 já foi feita. Teve Parcialmente. uma portaria que faz para criar a plataforma, mas o reembolso será mais célere, mas muito foi feito. O governo de Luís Montenegro é um governo autonomista e que no Orçamento de Estado de 25 prevê isso mesmo. As outras listas são escolhas partidárias. Acho que a lista do Partido Socialista escolheu um nome, um autarca, que fui também, tenho o meu maior respeito, mas já fui candidato 2 vezes à Assembleia Legislativa da Madeira e já assumi o que não irá cumprir o mandato desde o início. Ou seja, vai acabar o seu mandato na Câmara Municipal do Porto Muniz. Portanto, o único candidato de PSD, PS e JPP que tem o compromisso de assumir desde o primeiro dia o seu mandato é o Pedro Coelho. Acredito que Filipe Sousa, se for eleito, irá continuar na Câmara Municipal e Emanuel Câmara já disse que irá também continuar na Câmara Municipal. Qual é o problema? Esqueceste Quando nós do- escolhemos as do pessoas colega deputado teu, Sim, sim. da autarca. que não autarca, eu acho Chega. que as legislativas partidárias e o PS veio de um mau resultado, só escolheu 8 deputados. Penso que o PS tem quadros, tem gente capaz, competente, pode também ter alguma renovação, e a ideia que passa, digo, é a minha ideia, não tenho certeza absoluta, é que nós temos no nono lugar da lista, a Assembleia Legislativa de Madeira, uma pessoa que não foi eleita e que se chama Vítor Freitas. Vítor Freitas foi presidente do PS Madeira, deputado de muitos anos, líder parlamentar do PS Madeira, durante alguns anos, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e não foi eleito. E, portanto, a minha leitura foi preciso arranjar um lugar para o Sr. Vítor Freitas. E como foi preciso arranjar um lugar para o Sr. Vítor Freitas, foi preciso colocar o Sr. Emanuel Câmara na Assembleia da República para abrir uma vaga Mas para podiam ser Vítor colocados Freitas. outros nomes. Diz que pudesse ser na lista. Diz que Exato. pudesse ser na lista dos 8, não é? Exato. Mas a ideia que passa é essa, que foi preciso arranjar um espaço Ok. para... Isso- Essa é a minha ideia pessoal, atenção. Isso não, Essa é a minha ideia, isso- que a isso minha... nem Agora, passa pela cabeça de essa ninguém minha ideia isso que é- seja a minha possível, ideia- porque o próprio Emanuel, está terminando este mandato na Câmara do Porto Muniz, já se pode aposentar, já tem idade. Não sei se pode apresentar ou não, não está em causa. Há um compromisso para 4 anos. Tu achas E se ele essa assume esse fo- compromisso, deve se cumpri-lo. essa fosse A questão- uma, se essa Ó fosse Miguel, uma- esta é a minha ideia. eu não sei que eu não falei com ninguém. Mas Esta- pegando nas tuas palavras, se fui candidato, fui honrar esse Se compromisso. for candidato, deve honrar esse compromisso. E esta é a minha leitura, que pode ser errada. A minha leitura é esta, que pode ser errada. Agora, são as escolhas dos partidos que nós respeitamos, não comentamos, portanto, não é só uma questão meramente pessoal minha, mas acredito que os madeirenses provaram recentemente que querem estabilidade política, que permeiam a boa governação, e como estamos cansados de eleições e premiamos a boa governação, eu acredito que aqui na Madeira a AD, a coligação PC-CDS, possa ter um melhor resultado daquilo que teve Embora em março do ano passado. Agora, Já vais com o sondagens CDS são outra vez? sondagens são Já vais com o sondagens, CDS outra vez? sondagens são sondagens. O que conta é no dia, quando as urnas Dia 18. são abertas, 18, não é? Quando se contarem os votos. Agora, acho que vai ser uma campanha da nossa parte feita pela positiva, esclarecendo as pessoas e, sobretudo, aquele que é o nosso projeto, que é um projeto de aprofundamento da autonomia Mas, Pedro, permite-me, pá, eu, como já foi aqui, estou completamente fora dos partidos neste momento, e isso dá-me algum tipo de lastro, de liberdade. É a mesma coisa que eu disse aqui ao Miguel há pouco, que não conseguia ver no Pedro Nuno Santos hoje uma ideia, um contrato social para Portugal.
eu confesso que, para além daquilo que tem sido a ideia de subsídio aqui, subsídio ali, subsídio acolá, falta-me ver qual é a ideia real que a AD pretende para o país. Repare, tu disseste uma coisa interessantíssima, porque é na Assembleia que se discute a lei das finanças regionais e tudo isso, ao contrário do que ouvimos nesta campanha, que havia partidos a dizer que, entrando no Parlamento Regional, iam alterar a lei, portanto, e mais uma série de questões não tem a ver com ele. A questão é, o que é que nós... O secretário da Economia prometeu baixar a idade da reforma na Madeira. Mas, Portanto, isso foi... Pronto, mas a questão que se coloca aqui, Miguel, Já lá vamos ao novo governo. o que é difícil, mas a questão, Pedro, O secretário da Economia. o que é que, e reconhecendo eu que, neste caso específico, a lista, e nada contra pessoa alguma, a lista do PSD aporta mais experiência que as restantes, para aquilo que são os superiores interesses da região. Qual é que é a parte em que podemos contar com o mesmo? Eu também acho que sim. Acho que estas eleições, há muito risco da lista do PSD, PSD-CDS, ter uma melhor votação. vamos ver. Poderá acontecer, aliás, se confirmarem o que aconteceu no passado domingo, há 2 domingos atrás, portanto, é expectável. Agora a questão, o que é que podemos contar convosco? Eleitos pela Madeira. Eleitos pela Madeira. Pode fazer toda a diferença. Nós temos mais deputados aqui para uma maioria confortável, para uma governação estável do governo AD. Acho que Luís Montenegro fez um bom trabalho. Este mês de março, aliás, nós tivemos 5,2 milhões de pessoas empregadas em Portugal, que não acontecia desde 1998. A taxa de desemprego decresceu 0,1 pontos percentuais comparativamente a fevereiro. O investimento aumentou 3,2%. A dívida pública já está a 94% do PIB. Em relação à Madeira, pode manter o programa todo que não fizeram nada. A questão da Madeira... Então, Podes manter o programa a todo. questão da Madeira, o contrato... O Ferri não está... O Ferri não está... O sistema fiscal próprio não há. Vamos lá ver. A revisão da lei das finanças regionais não há. A revisão do Estatuto de Política Administrativa não há. Até a revisão da lei eleitoral comportaria. Em 11 meses, com uma coligação negativa, PISX, na Assembleia da República... O que é coligação negativa? A coligação negativa é o populismo de Ventura. É o populismo de Ventura associado ao radicalismo bacuco de Pedro Nuno Santos. Mas, Pedro, fora isso, tu diz-me uma coisa. Não, a moção de confiança foi apresentada pelo PSD. Ou seja, o PS... Quem é que tomou o governo? Não, foi a moção de confiança do PSD. O Presidente da República chama-se Luís Montenegro. Mas vamos... Rural e lento. Rural lento. Essas frases, eu não vou comentar. Agora, vamos ao que interessa. Em 11 meses, fez a revisão do subsídio social de mobilidade. A questão do contrato de concessão da ligação marítima com a Madeira já estava no orçamento. A questão dos 5 euros com o superávit que foi deixado pelo governo de Costa. Já está também no orçamento do Estado. A questão também do IVA e do segundo meio aéreo, segundo helicóptero também, financiado pelo Estado. Já chegou. A questão da requalificação deve estar a chegar, isso é um compromisso do Governo da República, portanto, ser público, isso vai ser cumprido. A questão da requalificação dos tribunais, não é uma... a requalificação dos tribunais que está em curso. A questão do investimento no aeroporto da Madeira, também, através da NAV, que e está do Porto Santo. E do Porto Santo. Este Governo fez muito pela Madeira em 11 meses. Se calhar muito mais do que o Partido Socialista fez em 8 anos. Estamos esclarecidos. Vais ali para a Câmara de Lobos, vês um hospital a crescer ali à direita. Sabes quem é que aprovou aquele 50% de pagamento daqui? Quando o teu antigo primeiro-ministro... entre o PS e o PSD. Nós achamos... Tu é que disseste que não havia nada. Se há hospitais a serem feitos... Foram 300 milhões. Em Setúbal ou noutros sítios, quem paga o orçamento... Falaste em Setúbal? Em Setúbal, sim. E noutros... E em Lisboa, do país, o Hospital de Sintra, o Hospital de Lisboa Oriental, é o Estado é que paga. Nós somos portugueses ou não somos? Quem é que lança a obra? Nem pior, quem é que lança a obra? Estamos numa quem é que lança a obra do hospital de Setúbal? Tu já estás no Parlamento, deves saber. Quem é que lança a obra? Vivem. Pedro, sem dúvida. Lança a obra em hospital. A questão não é essa. A questão é que a Setúbal lança a obra. Devia pagar 100%. Mas o Estado podia pagar 100% se lançasse a obra. Devia pagar 100% a obra. Por que não lançou? Porque aqui não precisa. Não, senhor. Não, senhor. A autonomia é essa, é só dizer, venha a nós, mande o dinheiro que a gente se E esse é o problema. O que o Miguel está aqui a dizer, e acho que aquilo que tem a chegar, tem a ver com o conceito do subsídio.
E aquilo que me parece, para a região, o que eu perguntava era questões estruturais, para o nosso real desenvolvimento, e aí tu falaste em questão de dar mais algum dinheiro. Não, e falar, há um conjunto Repara, eu de concordo que a situações. economia está a melhorar a nível Melhor nacional. aqui, lá, Sem dúvida, e há os números da medidas economia, travadas, a questão dos a dívida professores, pública a desce, questão da procuramos PLP, resolver alguma coisa, a adiámos muitas outras, tranquilamente. revisão das carreiras, o aumento das pensões, foi tudo. Sim, Realidades também que do ponto de vista há estrutural, funcionários da Madeira, há agentes da PSP da Madeira, há guardas prisionais da Madeira, há funcionários dos tribunais da Madeira. Essas pessoas, essas classes profissionais, também viram os seus rendimentos valorizados. A questão do IRS jovem, a questão da isenção do pagamento do IMT e do imposto de selo. Tudo medidas da AD, que também tem implicação. Com o dinheiro deixado Madeira. pelo PS. Essa coisa de deixar dinheiro nos cofres. Já tens E um... o Pedro. Oh, Pedro. É o Pedro anterior. O Pedro pode dar. Quem não está aqui em estúdio e não está a perceber, o Pedro trouxe o programa, a proposta eleitoral. ainda não Não está pronto. Não fez nada. Não é Isso isso. significa que dá um ano Vai ser para o cá. mesmo. É o mesmo porque não foi nada feito. Claro que foi feito, já disse. Nada que foi feito. Bem. Agora, se tu achas que ter dinheiro na conta que é bom e o país está Vamos lá, a dizer vamos lá. que é bom, Vamos seguir em frente, que o Joaquim tem que sair mais cedo. Esta semana, aliás, no final da outra, mas ainda não tivemos o comentário dos nossos sábios comentadores. Há um novo governo que deverá tomar posse a meados de abril, ou seja, Dia quase. 10. Estou marcado hoje, dia 10. Não, é dia 10 da Assembleia. Dia 15 Dia ao governo. 15 que Dia 15 ao governo. E dia 23 são eleitos os vice-presidentes da Assembleia. Isso mesmo. Muito obrigado. Em relação, No diário. em relação ao novo governo, que comentário importa fazer, Joaquim? É objetivamente um governo fresco. Houve a necessidade, e bem, neste caso Miguel Albuquerque, de mudar um conjunto de caras, ainda que tenha tido, não gostando da expressão, mas utilizando a carta branca dos eleitores para continuar, Miguel Albuquerque teve a humildade suficiente para compreender que tinha um conjunto de secretários que, e ele próprio, mas pronto, para não ser ele próprio, retirou os secretários que tinham algum tipo de, Caso. não vou chamar problemas, mas sim de casos com a justiça. E isso é uma mais-valia. Há algumas curiosidades deste governo, eu confesso que me lembrei, assim que vi a composição do governo e a nossa ainda atual deputada na Assembleia da República, de ficar com os assuntos sociais, lembrei-me que não há pobres na Madeira, não são os bêbados e aqueles que são drogados. Portanto, ela não vai ter grande problema, a não ser, se calhar, novos clínicas de intoxicação para estas pessoas. E se calhar vai, e Miguel Albuquerque aí pode ter tido algum tipo de, pronto, de sarcasmo, de chamar alguém para que o mesmo prove no terreno aquilo que podia fazer. Parece-me que é um governo mais equilibrado. Não vou discutir aqui pessoas, como se discutiu nas redes sociais, no caso, principalmente do Dr. Micael, em que acho que acabamos de ter algum tipo de... Em alguns casos de forma abusiva. Abusiva, exatamente. Falta de delicadeza e de respeito nesse campo mesmo. Vamos, porque o secretário da Saúde não tem que ser médico. Portanto, é um político que vai cumprir um conjunto do programa do governo e, nesse sentido, não tem ali muito a fazer. A junção do ambiente ao turismo... Pode ter à perna o lobby dos médicos. Uma classe. Mas aí, se fosse um enfermeiro, ainda seria pior. Portanto, vamos ver. Pronto, neste campo, e a seguir lá íamos, eu pessoalmente acho que a estratégia para a educação não é a melhor, mas Jorge Carvalho provou no último governo que, porventura, era o secretário mais equilibrado e, se calhar, estável em todo o governo, e por isso compreende-se que continue, e Eduardo Jesus é o responsável pelo boom do turismo com o qual continuamos, ganha acrescentando o ambiente, e acho que sim, acho que é um governo a quem temos que dar o benefício da dúvida. Uma coisa importante, e isto se calhar é fundamental para todos nós, é que nós não podemos continuar a ter uma região onde se reclama e se espera pelos subsídios.
Era importante que esta ideia de apoios para tudo, justificar tudo, aceitar tudo, numa ideia em que não há necessidade de melhorar aquilo que pode ser feito, é uma coisa que me preocupa particularmente e que eu não gostava de ver nos próximos governos. Já agora, para te libertar, A questão dos malfadados rankings. já que falaste de educação, há esse assunto Sim, e eu agradeço-te, do Ricardo. dia que tem a ver com os rankings que foram contestados pelos diretores das escolas. Eu percebo que os senhores diretores contestem, principalmente porque não os querem analisar. Os rankings são uma ferramenta. Eu ouvi hoje o senhor Ministro a falar e concordo completamente, ando a dizer aquilo há uma série de anos. Os rankings são uma ferramenta que as escolas têm para compreenderem o caminho que estão a seguir. Nós não podemos ter, como tivemos na Generalidade das Escolas da Madeira, notas de exame de 2 pouco dos alunos média e dizer que está tudo bem, que o nosso contexto é diferente. E queria aqui recordar, não gostando de o fazer, mas como está aqui o Pedro, recordo, em 2010, quando chegou ao Corral, o Corral ficou nas 10 piores escolas em termos de exames do país. No espaço de 5 anos, aluno a aluno, disciplina a disciplina, trabalhámos competências para que os alunos saíssem, não do nono ano, porque aí é mais um passo, é um passo numa estação terminal, mas chegassem ao 12º ano e escolhessem os cursos que queriam e gostavam para se realizar. Agora, a escola tem uma missão, e a missão não pode ser nunca o conceito da ATL, onde todos passam, saibam ou não saibam, e ainda recebem um diploma. Ou será que alguém aqui nesta mesa, entre quem nos ouve, tem dúvidas que quem assegura grande parte dos bons resultados são as explicações que os pais continuam a patrocinar? E essa aqui é a grande diferença entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Quem tem dinheiro para pagar a explicação, os filhos compensam aquilo que não aprendem na escola. Quem não tem, fica para trás. E é isso que a escola não pode fazer. É essencialmente para esses alunos que a escola tem que ser mais valorativa. Por outro lado, podemos criar uma escola do tipo aprendente, em que olha para os rankings e diz, bem, o que é que nós fizemos bem, o que é que nós fizemos menos bem e o que é que nós podemos fazer para melhorar. E essa é a chave dos rankings. Que o Ministro também o disse hoje. Ao contrário do Sr. Secretário de Educação, que veio dizer que o nosso contexto é um contexto muito diferenciado. Mas olhem para a Escola do Porto da Cruz. Nos últimos 15 anos, a Escola do Porto da Cruz está sempre nos melhores resultados dos rankings. Olhem para onde entram os alunos da Escola do Porto da Cruz, para a taxa de abandono escolar antes do 12º. E é para isso que eles servem. Não apenas como um orientador. Agora vamos ter aqui, a minha escola é melhor que a tua. Não. Os contextos são diferentes. E tu, Ricardo, lembras-te, a tua filha fez o décimo secundário na Ângela Augusta Silva, se não estou enganado. Repara, e certamente teve uma ótima turma, teve a sorte de ter ótimos professores. Excelentes notas. E teve excelentes notas pelo trabalho dela, pelo componente que a família também lhe trouxe, porque um aluno não é ele próprio. É todo o contexto que está à volta dele. Agora, a escola ajuda. Convém que a escola não atrapalhe. E, muito honestamente, dá-me a ideia que há algumas escolas que sistematicamente se recusam a olhar para os rankings e continuam a subir para o lado e não estão a criar mais-valia para todos nós. Obrigado, Joaquim. Temos que libertar o Joaquim, que tem reuniões de notas, presumo, nesta ponta final do segundo período. Volto à questão do novo governo, depois, se tivermos tempo, também abordamos a questão dos rankings. Miguel Silva Gouveia, que é que te parece esta configuração? Para já, não se sabe ainda toda a orgânica e é bem provável que possa haver alguns acertos, mas secretários já sabemos e quais as pastas que vão ter também já o sabemos. Sim, esta semana tivemos aqui algumas surpresas com a constituição deste governo. Mas, em primeiro lugar, acho que há que dar uma lua de mel, um período de nojo para permitir, não é para meter nojo. Não é para meter, mas há que dar aqui um benefício da dúvida ao novo executivo. Portanto, não acho que se deva criticar logo à partida o novo governo, até porque não tem ainda currículo suficiente para poder ser escrutinado. Mas isso não invalida que não se possa analisar algumas das opções. E aquilo que o Joaquim aqui referiu salta à vista, não é? Todos os secretários ou governantes que tinham algum tipo de situação pendente com a justiça foram, nesta fase, afastados. Não significa que não possam vir
a regressar a um novo elenco governativo, e até alguns, como foi o caso de Pedro Ramos, depois de se manifestarem disponíveis publicamente, que poderiam exercer qualquer desafio que tivesse sido lançado pelo presidente do governo. Eu acho, pronto, ainda a verdade é que não se conhece a composição toda do governo, há outros cargos ainda para serem atribuídos, eventualmente pode o secretário, o antigo secretário, ser designado num desses cargos, mas foi uma surpresa porque a realidade é que o atual secretário, Pedro Ramos, pacificou um setor que tradicionalmente tinha muitas convulsões. A realidade é que tivemos no espaço de 2 ou 3 anos 3 secretários. Foi um setor que estava e demissões em bloco de direções clínicas e afins. Houve uma pacificação. Em relação a algumas das escolhas, também conhecemos o currículo passado de algumas pessoas. O Joaquim aqui falou da colega do Pedro e de algumas declarações infelizes que foram ditas, a quem ironicamente vai ter a pasta do social. Portanto, obviamente que não é um bom augúrio, mas, como eu referi, é preciso dar tempo às pessoas trabalharem. Também houve durante a semana vários nomes que foram lançados para cima da mesa, um dos quais o de Jaime Filipe Ramos como eventual secretário das Finanças, que foi até discutido dentro do PSD como uma inevitabilidade ou como já algo fechado, que entretanto não veio a acontecer. E isto acaba por ser sempre um pouco desmotivador para quem se sente a segunda escolha, a segunda opção. E aí tem Duarte Freitas, salvo erro, acabou por ser a segunda opção, ainda que o trabalho e o currículo do Duarte Freitas parece-me ser uma pessoa que tem todas as condições para levar aquela pasta, sempre difícil, pasta das finanças para a frente. O Pedro Rodrigues é um engenheiro que salta da direção regional, também parece uma pessoa com um perfil mais técnico. E o que é gritante neste governo é a falta de figuras politicamente vincadas, com uma presença política dentro dos órgãos do partido, presenças como, por exemplo, a Rafaela Fernandes, que acabou por sair do governo sem uma explicação assim muito, pelo menos que se conheça, plausível. Ela não tem qualquer situação judicial, pelo menos que se conheça. O trabalho que fez na Secretaria da Saúde foi até reconhecido, não foi na Secretaria, foi no Cesarão. Cesarão. Portanto, agora parece que vai para vice-presidente, de acordo com as últimas notícias disponíveis. Mas a verdade é que não houve uma explicação. E um governo, eu se tivesse que dizer, diria que é um governo de segundas escolhas e um governo com muito tecnocrático e pouco lastro político. Mas, como referi, é preciso dar tempo ao tempo, ver como é que vão abordar alguns dos dossiês difíceis. Ia-me esquecendo, aquele que se calhar é um negociador, se calhar o melhor negociador do mundo ocidental, que vai para secretário da Economia. De facto, é a pessoa que tem conseguido retirar o melhor dos atos eleitorais, depois de ser presidente da Assembleia Legislativa, agora assume a pasta da Economia, uma pasta que está em alta, porque o setor económico na Madeira, muito graças ao turismo, está pujante. Resta saber como é que se irá confrontar com as suas próprias palavras e as suas próprias propostas que foi dizendo ao longo do tempo. Há uma introdução, o Eduardo Jorge perde a economia e ganha o ambiente. Faz sentido meter o ambiente junto do turismo? Bom,
Essa é uma boa questão. Eu não percebo o racional de retirar a economia a quem tem o turismo, sabendo que na Madeira, dois dos setores que mais contribuem para a economia, um é a administração pública regional e as obras públicas, portanto, o setor público propriamente dito, e outro é o turismo. O Centro Internacional de Negócios já teve um papel aqui fundamental. Ultimamente tem vindo a perder um pouco esse peso também pela alguma instabilidade que se vive. Um, mas a realidade é que não percebi o racional de retirar a economia ao turismo. Mas não é inédito, porque já aconteceu no passado, quando Rui Barreto teve a economia, foi subtraída à pasta do turismo e cultura. A colocação do ambiente, eu acho que Na lógica de produto. na lógica de que o produto mais apetecível na Madeira é precisamente o pedestrianismo, as caminhadas pela montanha, a natureza, se calhar faz algum sentido. No entanto, há algo que este governo falha, esta orgânica de governo, que é uma visão de futuro. Anda há muito tempo preso e amarrado a uma estrutura orgânica que me parece que tem muito mais de peso histórico e de passado do que de futuro. Não há nada de alterações climáticas, não há de inteligência artificial, de novas tecnologias. Andamos muito Estradas que com peso Eu não estou a dizer que Um nós bocadinho disseste que ainda não- faltavam as estruturas do governo que ainda não foram criadas. no nome, ter um peso, Uma secretaria regional para os novos desafios. para a inteligência artificial, por exemplo, e as mudanças que vai trazer à nossa vida, ao nosso cotidiano, nas diferentes áreas de formação. E que é uma área muito transversal. O mais importante do que os É nomes tudo. são as políticas, e eu acredito que essas políticas serão plasmadas no programa de governo, em algumas. Em relação às escolhas. Bem, em primeiro lugar, gostaria de dizer que este é um governo renovado, novo, com pessoas novas. Acho que foi uma grande prova de humildade do líder do partido e do governo. Portanto, teve uma maioria clara, podia ter optado por ter as mesmas pessoas ao seu lado. Não, quis dar uma prova de humildade, renovou, mudou. Uma palavra também, porque fui durante muitos anos presidente de Câmara, lidei com alguns secretários que saíram. Uma palavra para a Ana Sousa, para o Pedro Ramos, para o Pedro Fino, para o Rogério Gouveia, para a Rafaela Fernandes, que fizeram um excelente trabalho. É preciso também valorizar aqueles que estão um pouco de si à causa pública, fizeram certamente aquilo que podiam. Acho muito feliz a ligação do turismo com o ambiente, porque as pessoas vêm à Madeira, os nossos turistas vêm à Madeira não pelo nosso sol, se calhar nem só pelo nosso mar, vêm pela paisagem, pela natureza, pelas nossas levadas. Portanto, esta ligação ambiente-turismo, sabendo que os turistas vêm Até porque, pela natureza. até pela porque era natureza. uma das críticas Sim, que exatamente. Eduardo Jesus fazia com alguma regularidade, era que não tinha depois Autoridade. no controle do Portanto, produto. é natural que perca a economia, é alguma. natural que perca a economia, porque obviamente esta pasta, esta secretaria será uma super secretaria, como temos o ambiente, tem o ordenamento do território, tem o domínio de espaço, Tem as alterações climáticas. tem a questão marítima, domínio público marítimo, portanto, acho que Por acaso tenho dúvidas Pode- sobre a questão do mar com quem fica. Pois, mas fica com a floresta, a princípio o ambiente certamente ficará, e a floresta ficará com o Eduardo Jesus. Acho que temos três pessoas que se mantêm, obviamente o presidente do Governo Regional, Eduardo Jesus e Jorge Carvalho que vem desde 2015. Acho que é um bom governo, temos de dar um voto de confiança, com pessoas Confiança com Miguel. com provas dadas. Não, Miguel Confiança comigo, começou por dizer que este governo merece um voto de confiança, mas depois já com um conjunto de questões. Não estava à espera aquilo de Não, dissesse só elogio. mas o governo ainda não Eu disse aquilo começou. que penso. O governo ainda não foi E- almoçado e já coloca as E questões. falei, quer dizer, falei do perfil de algumas das pessoas, que é público, aliás, não sou, as pessoas trazem, quem chega a estes cargos traz um currículo, ainda bem que traz. é normal. Ainda bem que E traz. esse currículo podemos interpretá-lo de uma forma ou de outra, não é? E eu São fiz pessoas uma que têm alguma interpretação. experiência política, têm experiência profissional. Mas Portanto- concordas com o Miguel quando ele diz que falta aqui algum peso político, porque são muito mais técnicos e muito mais virados para Não, eu acho que o conhecimento do eu sector? acho que estas secretarias regionais é importante que quem esteja à sua frente seja também um bom técnico, não é? Um secretário regional das Finanças deverá ser um economista ou um gestor, porque quando se discute um orçamento,
quando se discute as contas públicas, convém alguém que perceba, que conheça minimamente do assunto. E, portanto, a parte técnica é importante e a parte política, obviamente, vamos ganhando com o tempo, com o traquejo, com o debate político. E há pessoas aqui que já estão na administração pública já há muito tempo. O próprio secretário-geral das Finanças, o futuro secretário-geral das Finanças, foi durante muitos anos presidente do IDM, esteve no CARAM, foi diretor regional das Finanças. A própria Micaela Freitas também exerceu muitos cargos públicos na administração pública na Região Autónoma da Madeira. E, portanto, vamos dar tempo ao Sim, tempo. tem o Nuno Maciel que foi Tem o Nuno parlamentar. Maciel, uma nota muito importante. Era importante também, eu que sou um homem rural, é importante termos, Raul Urbano. é importante termos mais, também é importante neste governo termos mais campo e também ter a cidade, mas ter também mais campo. As pessoas do campo não votam só para o PSD. As pessoas do campo também têm pessoas Há aqui capazes, competentes, com massa crítica. Há um mimo à Com calheta. massa crítica, eu, o primeiro presidente do governo regional, fui do Corral das Freiras, Conselho de Câmara de Lobos, e, portanto, no dito campo, ou Se me nos outros permitires, eu conselhos que fazer não, uma interpretação no tal Conselho como do o Pedro. Funchal, também tem gente capaz e competente que pode desempenhar cargos governativos. E a escolha do Nuno Maciel, que eu conheço, foi um grande parlamentar. Mas não terá aí Miguel Eh, Albuquerque resolvido um problema autárquico na calheta? Não, eu penso que não, eu penso Ah. que a escolha foi pensada. O Nuno Maciel já tinha aqueles dossiês Mas na Assembleia toda a Legislativa gente da sabe que o Madeira. Nuno Maciel e Sim, era um candidato, era, a um- Torteilas era eram um candidato. nomes Penso que a possíveis. escolha, quando se escolhe uma pessoa para continuar de cargo, não é premiá-la com um e afastá-la do outro. Essa é a minha ideia. Mas no caso é isso Eu, que se... eu acho que se essa era uma expectativa do Nuno Maciel, ser presidente, candidato à Câmara Municipal, acho que aquilo que foi, entre aspas, oferecido como um sinal de grande confiança, que a ser secretário-geral da Agricultura e Pescas de uma região autónoma onde também temos a calheta, acho que é um cargo de Pelo grande menos esse prestígio. lugar é certo. As autárquicas logo se vê. Embora na Não, tem calheta... piada ver o Pedro, quando é juiz em causa própria, aquilo que disse que ia acontecer em relação a Manuel Câmara já não se aplica ao partido dele. Não, porque Já não é a mesma lógica de colocar Leonel Silva nas listas para a Assembleia Legislativa da Madeira para resolver o problema da sucessão do Pedro Coelho em Câmara de Lobos, colocar Está resolvida essa questão. Nuno é Maciel. uma decisão essa é uma decisão do Presidente do Governo, mas não sendo hipócrita, diria que Eu há pensava uma que era- grande possibilidade desse assunto já estar Ó resolvido. Pedro, eu Portanto, pensava será o que era uma Celso decisão Foucault. do presidente Essa é do uma, PSD, essa é não uma do decisão, governo. essa é uma decisão, é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Não, diga assim que se confunde, Essa porque é na uma decisão- quinta-feira fazem Essa, certas essa é uma reuniões decisão do didáticas. presidente, essa é uma decisão do presidente do partido, que irá, obviamente, anunciar Está reformulado. no tempo Ah, oportuno, mas acredito que será uma grande possibilidade o candidato do PSD, Celso Betancourt, sendo que essa é uma escolha, como é óbvio, Sim, claro. do presidente do partido É sempre a escolha. e atual presidente do governo. Só um cheirinho em relação aos rankings. Servem para Pensava- alguma coisa? Eu pensava que o Pedro ia, quando eu disse que havia pouco peso político, eu pensei que o Pedro ia contra-argumentar dizendo que era mentira, que tinha lá Miguel Albuquerque e João Manuel Rodrigues, mas já vi que ele não quis falar do peso Vais ficar político, surpreendido falar do com peso este político do parceiro que No minuto, Miguel, rankings. Bom, rankings. Os rankings são sempre, ou retiram sempre muito do conteúdo e do contexto que lhe está subjacente. Eu subscrevo aquilo que disse aqui o Joaquim, que está muito mais abalizado do que eu para falar sobre temas de educação. A verdade é que na Madeira não acontece algo o que acontece a nível nacional, que é as 33 primeiras, ou melhor, a primeira escola pública a nível nacional nos rankings aparece em terceiro lugar. As 32 primeiras são escolas privadas ou colégios privados. Aqui na Madeira, a primeira escola no ranking é a Escola Francisco Franco, Vai em que é- 45º. foi a escola onde eu estudei, a escola onde os meus filhos estudaram, onde fico satisfeito por ser a minha alma mater, como se pode dizer, como se costuma dizer, mas não é menos verdade de que há muito recurso a explicadores para colmatar as ineficiências
do ensino que o sistema de ensino tem. E isso é algo que nos devia fazer pensar a todos, porque sendo constitucional um ensino obrigatório e universal, devia ser também com qualidade. Sim, é um pouco isto, a questão dos rankings é uma questão subjetiva. Obviamente, as escolas com alunos bem preparados, de contextos sociais favorecidos, com explicações, obviamente, essas escolas, porque isto é com base em exames, não é? Exames nacionais, é óbvio que os alunos que recorrem a recursos externos, normalmente explicações, têm melhores resultados e as escolas de contextos desfavorecidos têm menores resultados. Pode dar uma ideia que o trabalho não é bem feito na escola, que não é bem verdade. Portanto, nós não estamos a avaliar o trabalho da escola porque há recursos externos que estão a ser aplicados e, portanto, o ranking é importante, pode ser analisado, mas é imperfeito e é incompleto, ou seja, um conjunto de variáveis é que têm que ser analisadas. Se formos olhar os números, em termos de escolas secundárias, foram analisadas 529 escolas. Em termos da Madeira, como foi aqui dito, temos a escola secundária Francisco Franco na 45ª posição, está no top 50 nacional. Temos também um aspecto positivo, foram oito escolas, sua maioria, melhoraram a sua posição no ranking e apenas as outras escolas, aliás, restantes, viram a sua situação que estão abaixo do meio da tabela. Relativamente ao ensino básico, já foi aqui referido, a Horácio Bento Gouveia tem um bom resultado, está nas 20% das melhores classificadas do país. Voltamos novamente no ensino básico às escolas privadas, obviamente bons resultados para o Externato da Apresentação de Maria, para o Colégio da Terezinha e para os salesianos, mas óbvio que os rankings, analisar os rankings é muito subjetivo e há um conjunto de fenómenos sociais, culturais, de vivência, de recursos financeiros, que dão um conjunto de recursos aos alunos que outros alunos não têm. Acima de tudo, quem tem mais recursos e quem quer dar a melhor educação possível aos seus filhos vai fazer. E aí cria uma desigualdade. Saúde, infelizmente é transversal. Muito obrigado, Pedro e Miguel. Voltaremos daqui a 15 dias. Não sei se o Pedro ainda está livre. Sexta-feira Santa. Estarei cá em campanha todos os dias. Portanto, estou aqui na rádio com todo o prazer. Ah, é não sexta-feira. Campanha, Não. mas para esclarecer. Sexta-feira Santa é dia de jejum. Dias de João. E de abstinência. Não, Muito bem, em princípio, poderemos, se calhar, gravar antes. muito bem. Fiquem bem. Tenham um bom fim de semana. As melhores ideias nascem